Por favor, doutor. Explico, Marcelo, e seja bem-vindo, Percival. Me sinto honrado também em poder estar expondo algumas considerações técnicas. Marcelo, primeiro eu quero dizer que nós temos dois tipos de qualificadora. Me desculpe se eu for um pouco técnico agora, mas vou tentar, dentro do linguajar mais simples, esclarecer esse equívoco que você já com muita simplicidade sustenta por não ser um bacharel, desconhece. A existência de qualificadora, ela já exaspera a pena mínima de 12 a 30 anos. Não precisa duas, a pena de um homicídio com uma qualificadora apenas, já temos uma pena que pode variar de 12 a 30. A segunda, ou a terceira, ou a quarta qualificadora, Marcelo, ela não pode funcionar mais com uma pena de 12 a 30, mas sim com uma circunstância agravante. Sim. Então, eu quero que você entenda o seguinte, nós temos qualificadoras objetivas e subjetivas. As subjetivas são aquelas que dizem respeito ao motivo do crime. Por que ele matou? E as objetivas dizem respeito à maneira como ele matou. Exatamente. E quanto à maneira, que fique bem claro, como você está colocando, Marcelo, se houve uma força superior que impediu, não há como afastar. Ninguém aqui quer tapar o sol com a peneira e somos extremamente éticos e agimos de acordo com a lei. Então, o que é fato, a confissão, ela já traz a lume para os técnicos, e aí convido o Percival até a discussão, que a qualificadora objetiva, que diz respeito à maneira em que o crime foi praticada, com a confissão, ela se mantém rígida e não vai se afastar. E não vai se afastar. Portanto, a pena de 12 a 30, ela é pré-existente e se mantém. Aliás, ganha força com a confissão. Então, não é correto, parte de premissa equivocada, a eventual sustentação de um homicídio simples. Porque, como nós estamos falando de qualificadora objetiva, superioridade de força que impediu a defesa do ofendido, todo esse contexto, ele vai ser mantido rígido e ganha força com a confissão. Agora, quanto aos motivos do crime, aí sim, Marcelo, nós poderíamos até efetivamente entrar num aprofundado discurso em relação ao que levou à ocorrência do crime. Agora, é prematuro para a defesa que está assumindo este caso nesse momento ir além desse contexto. Gostaria de, numa próxima oportunidade, depois de examinar os autos, depois de conhecê-lo com profundidade, falarmos sobre isso. Mas que fique bem claro para você, não é essa a tese eventualmente a ser sustentada pela defesa em relação ao homicídio simples, porque a confissão, ela robora, repito, a confissão robora a qualificadora objetiva que diz respeito à maneira de execução que mantém a pena a ser aplicada de 12 a 30 anos. Doutor, é a cargo do magistrado, pois não. Doutor, deixa eu lhe explicar uma coisa, o senhor há de concordar comigo. Se ele pega uma pena de 30 a 12 anos, correto? Um tribunal tem 7 jurados, correto? Observando 2 advogados, né? Um promotor e outro advogado de defesa. E dependendo do brilhantismo de cada um, ajuda muito o réu, seja para culpar ou seja para a inocência. O que acontece é uma coisa, doutor. Entramos num tribunal, correto? Onde os aspectos que envolvem o crime, correto? Esses aspectos não são contados da forma que até agora foram contados, isto é, ele vai atrás, enforca a menina, a violenta antes, pega, não lhe dá a menor chance de defesa, não tem nenhum precedente antes. Tem uma testemunha, daqui a pouco eu mostro, dizendo que ele assediava a menina. Ele vai, mete um saco plástico na boca, contando isso para os 7 jurados, doutor, a pena vai a mais. O que ocorre? Se não tiver tudo isso, o senhor disse muito bem, vai de 12 a 30, mas ele pode pegar 12. Eu vou lhe fazer uma pergunta.
que o senhor há de me responder de uma maneira objetiva. Pela nova lei, se ele pegar 12 anos, quanto tempo ele fica na cadeia? 2/5. 2/5, correto? Então, vamos fazer a conta com 12 anos. Se nós dividirmos, ele vai ficar mais ou menos, se eu estou raciocinando rápido aqui, uns 4 anos na cadeia. Mais ou menos. Tem aí benefício, trabalho, remissão de pena e tal. Muito bem. Se ele pega com todas as agravantes a pena vai para 44 ou mais. Enfim, dependendo do juiz. Resumo, ele fica mais tempo na cadeia. Essa é uma questão. Não é a questão, talvez, é um assassinato simples. Não, ok. Pega de 12 a 30, mas se pega pela mínima, em 4 anos tem uma moça morta, correto? Lá que ninguém vai tirar do caixão e ele com 4 anos vai para fora. Por isso a carta que eu tenho certeza que não foram os senhores que orientaram, os senhores estão entrando agora no processo, mas alguém dentro da cadeia, o senhor conhece muito bem, preso. Eles fazem curso de direito que eles saem melhor lá do que o Trancoso, que o Evandro Liz e Silva, porque eles só têm tempo à beça para estudar cada pena. Resumo, aumenta a pena dele e ele, em vez de ficar 4 anos, ele acaba ficando 10, 12, isso é um. Segundo, com essa parte a gente já se entendeu? Segundo, o estupro. A perícia diz, e ele diz que não na carta, a perícia diz que simultaneamente, as equimoses que a moça tinha no corpo, isto é, os machucados, para ser mais simples, correto? Eu vou pedir desculpa a você que está em casa, mas nós estamos discutindo uma coisa que é a vida de uma mocinha, correto? Que não está aqui para se defender. Então, o que ocorre? Ela tinha ferimentos no ânus, correto? Já falado no primeiro processo, que segundo a perícia, e por isso pediram para que o namorado dela fosse lá para falar da vida sexual da menina, criando um baita constrangimento para a família, mas a regra do jogo é essa. O problema é que a perícia diz que os machucados que ela tem no corpo são simultâneos aos machucados que ela tinha no ânus, isto é, machucados provocados no dia e na hora da cena do crime. É isso. Mas o senhor, eu vou reiterar, tanto o doutor Ricardo quanto o doutor Arildo estão entrando agora no processo, correto? Vão ter ainda que perceber muitas coisas. Mas eu queria que o senhor me falasse, doutor, que isso o senhor evidentemente já passou os olhos, sobre o estupro sofrido pela menina Bianca. Marcelo, primeiro em respeito à vítima e seus familiares, eu não gostaria de, ao ar, expor detalhes em relação a esse suposto acontecimento. O que é fato é que nós partimos da premissa de que não ocorrera o crime contra a liberdade, a dignidade sexual. Isso será objeto de exame aprofundado das provas encartadas. Agora, reputo de suma importância lhe dar conhecimento. Primeiro, eu quero repetir, nós ainda estamos nos debruçando sobre o processo, mas penso que você, muito bem assessorado, deva ter a informação de que a ocorrência, a constatação de que ela tenha tido uma relação com o namorado, há nos autos elementos que apontam isso ter ocorrido horas antes da morte. Portanto, não há segurança no que se afirma que essas eventuais fissuras existentes tenham sido decorrentes em relação a Sandro Dota. Portanto, essa é a matéria controvertida que penso que a prova pericial falará por si só nos autos.